Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Faria Lima, muito obrigado pela presença de todos. Todos os participantes estão mutados. Eu peço por gentileza que durante a apresentação, caso tenham dúvidas, vocês acessem o Q&A, mandem as perguntas pelo Q&A, e aí nós vamos respondendo. Nós teremos a participação aqui do Diego Altman, que ele é CEO de Bot, né? E, na sequência, nós teremos o Marco Serafim, que também é, além de ser fundador, né? Junto com o Diego, ele é CTO. Então, espero que vocês tenham que aproveitem e tenham uma ótima apresentação. Muito obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado aí pela presença de todos. Vocês conseguem me ouvir, bem? Consegue, Fábio? Sim. Então, vamos lá. Bom, falar um pouquinho sobre nós. Eu e o Marco Serafim somos co-founders da Bot, uma empresa focada aí na parte de hiperautomação de processos. Temos duas ferramentas, uma focada em RPA, que é o que nós vamos falar aqui hoje, outra focada em chatbot. E nós começamos a Bot aí há 1 ano e meio, 2, né, focado nesse mercado de hiperautomação. Hoje eu estou como CEO da Bot, e o Marco, que vai falar na sequência aqui, está como CTO da Bot também. Então, quais são os tópicos que a gente vai abordar hoje? A gente vai, desde o básico, explicar um pouco o que é RPA, como nós trabalhamos muitas vezes com as áreas de negócio diretamente, né? Muitas das pessoas ainda não conhecem RPA, então, hoje, um dos objetivos é falar um pouco do que é o RPA, quais são os principais benefícios, alguns exemplos de onde aplicar, desafios para quem está começando aí a implementar o RPA, quais são os principais desafios que a gente vê ao longo da nossa jornada, e, por último, dar um overview da nossa plataforma de RPA, carinhosamente chamada de Marvin, para que vocês vejam um pouco do nosso produto e como construir automações usando a nossa plataforma. Então, só antes de começar, falar um pouquinho das regras, aí nós vamos ter um sorteio ao final. Então, para que torne elegível, necessariamente tem que participar do webinar do início ao fim, né? E nos seguir também no Instagram da Bot. Então, quem ainda não segue, está aqui o convite para acessar tanto o LinkedIn quanto o Instagram da Bot, começar a nos seguir e boa sorte aí depois ao final no sorteio. Bom, como eu disse, a gente vai começar aí do básico, né, do beabá. Então, o que é RPA? Né? A gente está acostumado a ouvir robôs, né, e a gente hoje em dia vê robô em várias áreas, vários lugares, em casa, por exemplo. Né? A gente tem robô para automatizar ali a tarefa da faxina ou o processo da faxina em casa. Né? A gente está acostumado a ver coisas mais sofisticadas também, né, de robôs humanoides que conseguem executar tarefas com perfeição, algumas tarefas com perfeição, né, que o ser humano executa. E nós estamos habituados também a ver muito, ou intensivamente, na indústria, robôs trabalhando nos processos repetitivos. Né? Mas o que é Robotic Process Automation? O que é RPA de fato quando a gente está falando aqui nesse contexto? Não é o robozinho que limpa a nossa casa, não é o robô da fábrica das indústrias 4.0, né? Aqui a gente está falando de processos de back-offices, né? De escritórios. E por que eu trago isso? A gente já se deparou em algumas situações, e não foi uma, onde a pessoa com quem a gente está falando ali, especialmente que não teve contato ainda com essa tecnologia, acaba imaginando que a gente vai trazer ali um device, algum dispositivo, né? Para que o robô trabalhe ao lado dela, né? E, na verdade, o RPA ele é um software que a gente instala no computador, né? Via de regra, que tem os mesmos aplicativos que uma pessoa precisa para operar ou para desenvolver aquela atividade, e ele simula o comportamento humano. Tudo que é repetitivo, né, ele consegue simular e emular ali uma atividade humana. Né? Então, eu costumo dizer que é o que nós temos dentro do nosso cérebro repetitivo ali nas atividades, que muitas vezes a gente faz sem pensar, inclusive, dentro dos processos, né?
e ele é feito por um software. Então, um software instalado, né, uma plataforma, no caso do Maven, instalada em um ou mais computadores, que vai fazer o que um ser humano faz. Ele vai movimentar o mouse, ele vai ler o que está em uma tela, ele vai digitar, mas tudo isso feito através de um software. Tá? Então, isso que é RPA. RPA é um programa que simula o comportamento humano em última análise, em frente ao computador. E a gente está acostumado, especialmente na indústria, né, ver uma evolução muito grande em termos de processos, de robôs, de máquinas, etc. Né? A indústria evoluiu muito aí desde a era freudiana, né? Então a gente tinha linhas de produções extremamente repetitivas, né? Várias pessoas apertando o parafuso, e ao longo do tempo, para que melhorasse a qualidade, melhorasse a produtividade, a indústria foi se aperfeiçoando, né? Ela foi criando processos, depois ela foi automatizando processos, e hoje é muito comum, né, você ver a interação natural entre máquina e pessoas, entre robôs e pessoas, né? E quando a gente olha para os back-offices, né, será que a gente tem a mesma sensação? Será que nos escritórios a gente consegue ver essa interação de robôs realizando as atividades repetitivas que, eventualmente, não agregam nada para o negócio, né? Então, quando a gente olha para o back-office, eu costumo dizer que, embora sejam ambientes tecnologicamente desenvolvidos, né, todas as empresas geralmente têm um RP, um CRM, tem uma variedade infinita ali de ferramentas, mas no final do dia, operando no centro de todas essas plataformas, você tem minimamente ali um ser humano que está executando atividades repetitivas e que não precisaria. Então, é muito comum você ver alguém acessando um site, pegando um documento daquele site, colocando no RP, lendo um e-mail, tirando algum documento do e-mail, inserindo dentro de um RP, por exemplo, ou interagindo via WhatsApp, mas coisas repetitivas, me manda uma segunda via de contrato, me manda uma segunda via de boleto, por exemplo, né? E nós temos essas atividades repetitivas aonde elas não agregam nada para o negócio, do ponto de vista de valor, né? Obviamente tem que ser executadas, e elas são executadas por pessoas qualificadas que poderiam estar exercendo outra atividade. Então, o que a gente viu na indústria, a gente não vê ainda dentro dos back-offices, dentro dos escritórios. E esse é um dos maiores motivadores da BOT existir, de ajudar as empresas a se digitalizarem, realmente tirar do manual e levar para o digital, através das atividades repetitivas que nós temos hoje em dia aí nos escritórios. Tá legal, entendi o que é RPA, entendi que basicamente é um software que vai simular um comportamento humano nas atividades repetitivas que eu tenho no dia a dia, quando eu vou pegar um e-mail, vou ler um WhatsApp, vou comparar um pedido de compra ali com uma nota fiscal, por exemplo, né? Mas quais são os benefícios que a gente tem, né? Via de regra, quando a gente está fazendo um processo de prospecção, falando com o cliente, né? A gente trabalha muito forte aí na área de negócios, né? Nas prospecções, a gente fala muito com o pessoal financeiro, contábil, área de atendimento, né? E a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala de automação, né, são reduções de custo, né? Então, obviamente, isso é um dos benefícios que a gente tem em RPA. Você vai reduzir custo por diversos motivos, não só pela eficiência, né? O robô trabalha 24/7, ele não vai ao banheiro, não vai tomar café, enfim. Ele consegue produzir, obviamente, mais que um ser humano, uma atividade repetitiva, mas você consegue eliminar custos de outras formas, né, também, como, por exemplo, eliminando erros, né? A gente, basicamente, na maioria dos clientes que nós passamos e automatizamos, a gente identificou problemas em processos, problemas de erro realmente humano, digitar vírgula errada, ou eventualmente ter fórmulas em Excel, né? Bem comum a gente automatizar bastante coisa que está em Excel, e isso gerar impacto financeiro para a empresa. Então, também é uma forma de redução de custo, né? Mas custo não é a única e talvez a mais importante forma de benefício que o RPA traz, né? Na verdade, para mim, né, o custo é secundário perto dos outros benefícios que o RPA traz. Então, para mim, o primeiro grande benefício que ele traz é reduzir erro, né? Como eu disse, é muito comum a gente ter erros dentro de processos, seja por digitação, seja por falha em fazer um trace ali adequado do processo, mas existem outros, né, como aumento de produtividade, né? Não só porque o robô, como eu disse, vai trabalhar 24/7, mas você aloca a tua equipe para fazer exatamente o que é do ser humano, o que agrega valor, o que tem valor cognitivo, né? Então, você consegue aumentar a produtividade da empresa de uma forma geral, né? Você consegue ganhar escalabilidade, né? A gente viu aí na pandemia, vários negócios tradicionais tiveram aí problema de escalabilidade porque são baseados em mão de obra exclusivamente, né? E com RPA você consegue minimizar essa dependência, você consegue eliminar um pouco dessa dependência, você consegue fazer mais
com menos. Você consegue fazer mais com os mesmos robôs e com menos pessoas. Então, você traz escalabilidade para negócios que eventualmente, ou atividades eventualmente, que são extremamente tradicionais e repetitivas, né? E com isso você melhora, né, o aproveitamento dessa mão de obra, né, tem um engajamento melhor da sua equipe, e você consegue controlar em tempo real o que está acontecendo com a tua operação ali, com os teus colaboradores digitais, né? Em termos de processo, em termos de execução, quantas notas eventualmente ele já deu entrada, qual o valor dessas notas, enfim, você consegue saber exatamente ali em real time o que está acontecendo com os seus trabalhadores digitais, né? E você melhora o compliance. O robô, inclusive, nós temos casos onde o cliente usa o RPA para identificar se os processos estão sendo seguidos, se o compliance está adequado, então você pode trabalhar com o robô também fazendo uma auditoria nos processos que são executados por um ser humano, por exemplo, tá? E fora isso, né, você delegando as tarefas, né, e barra processos ali repetitivos aos robôs, né, digitalizando os seus processos através de automação, né, você consegue tirar o que é do manual, levar para o digital, né, você possibilita seus negócios escalarem, né, então essa acho que talvez é uma das maiores, né, um dos maiores benefícios do automação de RPA, né, e tem um estudo da Deloitte, né, que eu sempre gosto de trazer, que é basicamente refletindo o que a gente acredita muito aqui na BOT, né, redução de custo, né, uma pesquisa que foi feita, é o terceiro item a ser lembrado pelas pessoas pós-implantação de RPA. Né? O primeiro item, efetivamente, que o cliente vai lembrar, depois que ele implementar a RPA, é a melhora na qualidade e na precisão dos processos e dos dados. Né? O robô não erra. Então, muito processo que eventualmente tinha erro, ou que eventualmente você nem sabia que tinha erro, vai descobrir com a implantação de RPA, é isso que as pessoas lembram depois de implantado a RPA. Né? Então, a Deloitte ela voltou, né, em alguns clientes, depois de implantado a RPA, perguntou o que eles mais lembravam, e 90% eles lembram, na primeira opção, a melhora na qualidade e precisão. Né? E depois, aumento na produtividade. Né? A gente sabe que as equipes hoje estão todas over, né, super alocadas, né? A gente não tem passado por nenhum cliente onde tem equipe sobrando, né? Isso independente da área, independente do segmento. E com a RPA você consegue aliviar a carga dessas pessoas, né? E trabalhar melhor na produtividade. Esse é o segundo item mais lembrado porque implementa RPA. E por último, o custo. Né? Então, obviamente, o custo ele é importante, ele vem de diversas formas, né? Não é só cortar headcount, que eventualmente isso acontece também, mas evitar, né, uma contratação ali para tarefas repetitivas. Então, você consegue reduzir custos também na questão de escalabilidade do negócio, por exemplo. Então, o que os robôs podem fazer? Né? Para que a gente pode começar a utilizar RPA no nosso dia a dia? Né? Como eu disse, basicamente o RPA ele simula o comportamento humano, ele consegue executar tudo o que um ser humano faz de forma repetitiva na frente de um computador. Então, ele consegue desde acessar um sistema web, né? Por exemplo, tirar uma certidão na Receita Federal para depois colocar dentro de um sistema ERP, né? Dentro de um desktop. Então, ele consegue acessar diversos sistemas sem precisar de integração, API, né? Ele consegue preencher planilhas, ler planilhas, manipular planilhas, né? Esse é um cenário muito comum de RPA. Excel, basicamente, em todos os processos que a gente tem passado, existe um Excel no meio, né? E o RPA consegue automatizar e eliminar esse Excel, né? Ele consegue preencher cadastros, né? Pegar dados de um sistema, colocar em outro sistema. Ele consegue obter dados, né, de documentos como PDF, como Word, como Excel, né, documentos eventualmente não estruturados. Então, se eu preciso ler ali uma nota fiscal em PDF, o RPA ele consegue fazer. Se eu preciso ler algum dado ali no Word, o RPA também consegue ler isso, né? E ele consegue também conversar, e um pouco mais na parte da N, que é o nosso outro robô, mas ele também consegue conversar via WhatsApp, ler e-mail, interpretar e-mail, né? Enfim, o RPA ele consegue, né, tudo que é automação, ele consegue simular o comportamento humano para que você consiga executar diversas atividades. Aqui eu trago um vídeo, né, de um case nosso, de um cliente nosso, para mostrar um pouco, né, o que é RPA na prática, para quem não está acostumado, né. Então, aqui, basicamente, é um cliente, né, desse nosso cliente final, pedindo ali uma solução, uma solicitação de segunda via de nota fiscal e boleto. Então, ele é atendido via chatbot. O chatbot vai ali pegar os dados, né, para que ele possa efetivamente emitir a segunda via dos documentos. E aqui começa a parte do RPA. Isso aqui é um robô operando na tela de um SAP, por exemplo. Veja que é muito rápido as ações do robô, são muito rápidas as ações do robô, e ele está simulando exatamente um comportamento humano. Está selecionando a pasta onde ele vai salvar, está respondendo uma mensagem do SAP, ele vai baixar um arquivo aqui para enviar para o cliente,
Então, tudo isso é um trabalho que esse cliente, por exemplo, tinha no back-office dele. Ele recebia ali uma demanda, né, de nota fiscal, segunda via, etc. Alguém tinha que entrar no RP e fazer exatamente esse trabalho, né? Por isso que eu acho muito bacana, né, você não olhar só para a redução do custo, né? Aqui você tinha um gap de atendimento entre um ser humano receber essa solicitação e efetivamente acessar o SAP, tirar, ele tinha ali 4, 5 horas de atendimento, e hoje é menos de 1 minuto. Então, você consegue melhorar a sua qualidade de atendimento, você consegue escalar a sua operação, reduzir gaps, reduzir tempo, né? E onde a gente aplica RPA, né? Onde a gente tem mais visto aqui do lado da bot a aplicabilidade de RPA, né? Então, gerações de relatórios de forma geral, né? Então, isso é um cenário muito comum, né? O RPA entrar em um RP, extrair dados, cruzar com dado de um CRM, cruzar com dado de um sistema externo, fazer checks, né? E calcular dados, né? Informações para plotar isso num BI, ou mesmo enviar por e-mail, né? Copiar dado entre sistemas. Então, isso é muito comum. Eu recebo aqui um PDF, preciso copiar esses dados, colocar dentro ali de um RP. Eu preciso acessar um site externo, por exemplo, ali um site de cliente meu para pegar dados de uma invoice ali, de uma fatura, trazer esses dados para dentro de um RP. Então, isso é basicamente copiar dados entre sistemas. O RPA consegue fazer isso muito bem. O que a gente tem visto muito nos processos de cobrança, automatizar processos de cobrança, né, e conciliação bancária também junto, né? Buscas de contas de consumo, água, luz, telefone, né? São contas que, especialmente quem tem vários pontos, né? Várias cidades, né? Com escritório ou fábrica, é muito comum você ter que trazer várias contas ali para poder realizar o pagamento. Então, a RPL consegue entrar todo dia X ali no site, pegar essa conta e imputar dentro ali de um RP para você. O que nós temos visto muito também é a parte de pedido de compras, né? O Order to Cash, o RPL consegue cuidar aí de todo o processo de Order to Cash, conseguir validar pedido de compra com nota fiscal, conseguir validar algumas questões tributárias para ver se a nota fiscal do fornecedor foi lançada corretamente. Então, ele consegue fazer atividades repetitivas dentro do processo ali de compras, eliminando a necessidade, basicamente, de um ser humano dentro dessa parte de compras, né? Entrada de nota fiscal, especialmente de serviços, né? A gente sabe que a maioria dos ERPs não tem essa funcionalidade, né? Infelizmente, cada prefeitura tem um formato, mas com a RPA você consegue treinar esses robôs para lerem essas notas fiscais de serviço, darem entrada também dentro do teu RP, né? Monitorar ações são das coisas que a gente tem visto bastante em cliente, né? Especialmente com quem tem SLA, né? Para cumprir transportes, por exemplo. Então, o robô ele consegue ficar olhando por uma tela, né, de monitoração, por exemplo, e identificar quando um campo muda de cor, quando um campo muda de valor, ou ler o valor de um campo e dizer, olha, o meu SLA era para estar 96 e hoje está 95, vou tomar uma ação, vou parar aqui um serviço na máquina, vou mandar um WhatsApp, enfim, consigo tomar ações também com o robô a partir do monitoramento ali de uma tela, a partir do monitoramento de ações dentro da tela, né? Auditorias, como eu falei, né, a gente tem casos onde o robô ele é utilizado para auditar processos, né, na parte de onboarding de clientes, né, se todos os documentos foram preenchidos, se os documentos estão corretos, se bate ali os dados do documento com o documento ali enviado pelo cliente, né, o documento, o contrato, por exemplo, se ele bate com o documento CPF, RG, etc., enviado pelo cliente, né, e onboarding de novos funcionários também, né, todas as empresas têm um processo de onboarding, via de regra, muito oneroso, criação de acessos em vários lugares, notificação de várias áreas. Então, você consegue, com RPA também, agilizar muito isso, né? A partir do momento da contratação, você consegue fazer com que o RPA dê acesso a todos os ambientes, todas as pastas, uma rede, dê acesso ao seu RP, dê acesso aos sistemas externos, né? E consiga também, obviamente, no desligamento, ser muito ágil para cancelar tudo isso e fazer com que o desligamento também ocorra de uma forma muito mais eficaz. Legal, a gente já falou um pouquinho o que é RPA, alguns casos de uso, né, como ele pode ajudar, né? E como que a gente aqui na BOT geralmente recomenda, né, que se comece um processo de implantação de RPA, né? O primeiro ponto é apresentar a tecnologia para as áreas envolvidas, né, idealmente para toda a empresa, mas especialmente para as áreas de negócio envolvidas, né? Elas precisam entender que a automação do processo vem para ajudar essas empresas, né, essas pessoas a se sobrecarregarem menos, né? Então é importante você trabalhar muito na conscientização do porquê a RPA é importante, quais os benefícios que a gente vai levar para quem está sentado ali hoje executando aquela atividade, né? Para que você não tenha problemas ali culturais ou de não, né, adoção da plataforma para achar que vai cortar emprego, coisa do gênero. Então é super importante explicar o que é RPA para todas as pessoas que vão ser envolvidas direto ou indiretamente
dentro da implantação dessa tecnologia e mostrar muito claramente quais são os benefícios, até porque essas pessoas, né, que é o segundo ponto, vão ser os principais ali envolvidos para que você comece a mapear o processo, né? Faça um workshop com técnicas de brainstorms, enfim, alguns ferramentais que você pode utilizar para entender quais são os processos repetitivos dentro da sua empresa, né? Cada empresa, por mais que os processos sejam semelhantes, né, eventualmente quando você está falando de segmentos semelhantes, sistemas semelhantes, elas têm variações, né? Algumas fazem mais manuais, outras menos manuais, mas sempre você vai encontrar variação. Então é importante não pegar uma receita pronta, trazer todo mundo para uma sala, por exemplo, de uma área financeira, de uma área fiscal, onde você pretende começar ali o RPA, depois de ter feito ali a apresentação, do que é RPA, etc., levar essas pessoas para uma sala e fazer um workshop para entender quais são os processos, né? Quais são os processos que tomam mais tempo, que dão mais trabalho, que as pessoas não querem fazer. Isso é muito comum, né? Você vê processos que, por ser tão repetitivo, tão oneroso, as pessoas não querem efetivamente executar. Então, esses workshops servem para balizar o conhecimento da equipe que vai implantar o RPA dentro dos processos da empresa, né? Uma vez que você identificou, né, quais são os principais processos ali que têm atividades repetitivas, é super importante você ir para um outro estágio, né, que é avaliar, né, os casos de uso, né, dessa automação e qual o retorno, né, que você vai ter usando essa automação. Esse retorno ele é financeiro, esse retorno é em termos de redução de custo de tempo de entrega para o cliente final, redução de erro. É super importante você estimar para depois também poder acompanhar, né? Mas para que você consiga identificar qual processo, inclusive, né, começar a automação, priorizar. Então, o terceiro ponto, a gente sempre indica que os clientes peguem ali 3 ou 4 processos, né, 5 no máximo, priorizem isso, de forma olhando sempre o retorno que aquela automação vai trazer para a companhia, para depois olhar para o esforço, né? O esforço ele é uma variável importante também, a RPA tem um esforço de implantação, que eventualmente não é baixo, né? Muitas vezes você acaba tendo esforço ali de 1, 2 meses de implantação de algum processo, mas você só vai olhar para isso a partir do momento que você entender o retorno que você tem. Então, é muito importante que, uma vez priorizado, entenda o retorno de cada processo, né? E o tipo de retorno que você vai ter, né? Muitas vezes, se você estiver olhando só para um retorno financeiro, talvez aquele processo não tenha um retorno financeiro, mas talvez, como eu mostrei no vídeo ali atrás, obviamente ele desafogou a área de atendimento financeiro da empresa, mas o principal retorno foi conseguir dar uma resposta rápida para o cliente final, que antes aguardava 4 horas. Então, você teve ali um índice de satisfação melhor. Então, é importante deixar qual é a sua estrela do norte, seu KPI, muito bem setado para essa automação, para que você consiga entender se aquilo realmente está sendo atingido ou não, né? Uma vez que você definiu, priorizou os processos, você vai fazer o mapeamento do processo a ser automatizado, tá? Muitas vezes a gente não consegue identificar, né, nas empresas o mapeamento já do processo, né? Muitos processos não têm documentação, são executados ali ad hoc, né, vão sendo passados de forma tácita. Então, se você não tem mapeamento, é muito importante que você faça, que você sente com o usuário final, entenda como é o processo hoje, né? E olhe para as áreas ao entorno também, né? Muitas vezes você está automatizando um processo de uma área fiscal, por exemplo, que tem interação com a área contábil, né? Ou de uma área financeira que tem interação com a área de compras. Então, não é só olhar aquela parte do processo, aquela atividade do processo que você vai automatizar, mas todas as áreas em volta desse processo. E fazer um mapeamento adequado para que você tenha ali um baseline de trabalho para automação. Uma vez que você fez isso, mapeou o processo, identificou as regras, né? E você vai partir para o desenvolvimento daquela automação em si, tá? Então, o desenvolvimento, basicamente, vai pegar os requisitos que estão ali, pequenos ajustes, né? O robô trabalha de forma diferente do ser humano, então, ele consegue fazer tudo que um ser humano faz, mas o inverso não é verdade. Então, o robô ele consegue trabalhar, eventualmente, melhor, de formas diferentes dentro ali do cenário de automação. Então, você vai pegar o processo a ser automatizado hoje, o as-is, vai trabalhar no tube dele, pensando que um robô vai executar aquilo, como você vai melhorar a eficiência desse robô. Então, eventualmente, você vai inverter etapas, você vai trabalhar de uma forma um pouco diferente, né, do que o ser humano trabalharia, para beneficiar ali o throughput e a velocidade do seu robô. E, por último, né, isso é muito importante também, uma vez colocado em produção um robô, é importante fazer uma operação assistida, né? Nem sempre o que a gente mapeia de dados no processo, etc., ele vai se refletir em produção. Muitas vezes, como os processos não estão documentados, acabam necessariamente passando um ou outro detalhe. Então, é importante ter uma operação assistida, porque uma vez identificado um erro,
tem que ser corrigido o mais rápido possível na produção para que o robô vire um case de sucesso, né? Então, esse é um dos pontos principais. E, né, olhando essa trajetória, né, do RPA, essa jornada, como a gente enxerga que é o cenário ideal para implantar, aqui tem alguns desafios que a gente tem visto, né, de forma recorrente, né, em nossos clientes, né? Talvez o principal deles é que as pessoas entendam as mudanças, né? De novo, a bot ela trabalha muito focada ali com o end user, né, com o usuário da área de negócio, e nem sempre ele entende o quanto o RPA vai ser impactante para a vida dele, né? Depois que você fez a primeira automação, mostrou o primeiro robô funcionando, as pessoas começam a entender. Mas é muito importante que você comunique bem, de forma clara, o que é RPA, quais são os benefícios e o porquê a empresa está adotando esse caminho. As pessoas precisam entender isso para que elas comprem a ideia e ajudem você nessa jornada. A segunda é criar expectativas realistas, né? Por isso que é importante mapear e definir indicadores. O robô, via de regra, ele trabalha muito mais rápido que o ser humano, né? Mas quais são as expectativas que você tem desse robô? Vai ser a redução do tempo? Eventualmente, você pode ter um robô trabalhando ao mesmo tempo que um ser humano, porque o sistema legado ele é lento. Então, o robô não consegue melhorar muito a performance daquele processo, né? Porque a limitação ela não está no robô que está executando a tarefa, ela está dentro do teu ERP, né? Quais são as suas expectativas de retorno daquela automação? É realmente melhorar o tempo? Se é factível, né? Para que todos tenham ali bem alinhados quais são as possíveis, né, os possíveis retornos daquela operação, daquela automação, e que você consiga acompanhar, né? Engajar a liderança sênior, isso especialmente para empresas aí de médio e grande porte, isso é muito importante, né? A liderança sênior tem que ter uma visão muito clara de onde essas automações vão impactar positivamente a operação e que ela ajude com que as pessoas que executam esse processo tenham menos restrição, né? Ou sejam mais pró-automação. Então, é muito importante que eles tenham esse engajamento, né? E uma coisa que a gente vê muito, especialmente no começo, né, que muitas vezes a pessoa que executa o processo ela não é envolvida durante o desenvolvimento da automação, durante o mapeamento e o desenvolvimento da automação. Isso é um erro muito grave. Por quê? Via de regra, quem está executando aquela automação vai ter muito cenário que não foi documentado e ela vai te falar na hora que você estiver desenhando esse processo, na hora que você estiver desenvolvendo esse processo e testando esse processo. Então, a pessoa que executa, ou as pessoas que executam esse processo, elas têm que necessariamente estarem envolvidas, né? A chance de você não obter sucesso numa automação onde você fez olhando somente um mapeamento de um processo, um documento de um processo, sem falar com quem está ali digitando, olhando e executando o processo, ela é extremamente alta, tá? Então, na bot, a gente sempre pede como requisito que a pessoa que executa o processo, ela tenha clareza do que a gente vai fazer com relação à automação, quais são os benefícios que isso vai trazer para ela, e que ela coloque para a equipe da bot quais são os processos ali, ou quais são as etapas, quais são as regras do processo, para que a gente desenhe isso de uma forma muito coerente com o negócio, né? E, né, talvez ali, o segundo, né, depois desse, que a gente tem mais dificuldades, são escolher processos maduros, né? Muitas vezes as empresas, né, as pessoas acham que os processos já estão maduros o suficiente para serem automatizados, e o que a gente vai descobrindo no meio do caminho é que o processo tem muita decisão empírica ou histórica da vivência daquela pessoa, né? Então, os processos eles têm que estar consolidados e maduros e serem repetitivos, né? O robô ele não vai tomar decisões que não sejam repetitivas, né, ou que não sejam apoiadas em dados, né? O robô ele não consegue ter uma cognição histórica do que aquela pessoa que executava o processo passou ou viveu, né? Então, esse é um segundo item que a gente vê muito de falha nas implantações, que eventualmente o cliente apresenta um processo que parece maduro, né? Mostra uma documentação que parece estar madura, mostra um processo executando que parece estar maduro, mas quando a gente vai começar o processo, você identifica regras ali que elas não necessariamente são subjetivas, mas são baseadas no histórico do que o cliente já viveu. Então, do que a pessoa que executa já viveu. Então, é importante ter processos maduros dentro desse seu backlog de automação, especialmente os primeiros, que são esses que vão te garantir que toda a empresa entenda e se engaje nesse movimento de automação. E por último, né, aqui nessa listagem, mas eu coloquei em terceiro, nessa sequência de principais desafios, é monitorar os processos automatizados, né? Não é porque o processo é automatizado que ele não irá falhar, né? São coisas distintas. Então, o processo ele tende a falhar. O robô pode, por exemplo, esperar fazer um login num sistema SAP
e o sistema está fora do ar. Então é importante que você monitore. Ele pode esperar receber uma nota fiscal de serviço e receber um PDF que não tem nada a ver com aquela nota fiscal. Então aquela task falhou. Então é importante que você entenda quais são os pontos de monitoração dos seus processos, né? E que você faça com que o robô falhe, obviamente, nos processos nas regras, né, que não se aplicam, que foram definidas, mas que você tenha condições de saber. Então, é importante monitorar os processos, né? Na Bot, inclusive, a gente tem notificações via e-mail, via Teams, via WhatsApp, para que você tenha uma resposta rápida, né, daquela monitoração de processo. Esse é um dos itens também que a gente tem visto mais dificuldade, eventualmente, no processo de implantação. As pessoas colocam em operação o robô funciona 1, 2, 3, 4 semanas, um mês, e elas esquecem do robô ali, né, porque é natural. Só que, eventualmente, no meio do caminho, o robô pode apresentar algum erro, e você só vai saber se estiver monitorando. Depois aqui, antes de passar para o Marco, um convite depois para vocês olharem a nossa Bot Store, a gente está colocando processos ali que fazem sentido, né, serem replicáveis e totalmente gratuitos, o cliente pode baixar e já sair utilizando, tá? Então, fiquem à vontade para visitar a nossa loja e a nossa Bot Store, que está em constante evolução com novos processos aí a cada mês. Queria agradecer por enquanto. Vou passar aqui a palavra aqui para o Marco, para ele poder tocar aqui para a gente. Diego, dá licença. Temos uma pergunta aqui. Um RPA pode ser aplicado em qualquer empresa ou precisa ter algum pré-requisito? Excelente pergunta. O RPA, de forma geral, ele pode ser aplicado em qualquer empresa, tá? Não tem restrição de segmento. A Bot tem clientes no segmento de transportes, indústrias de alimento, energia, enfim, tem diversos segmentos. Então, não é restrição segmento, né? E nem tamanho de empresa. Nós temos desde startups até grandes empresas, corporações utilizando nossa tecnologia. O grande pré-requisito é que você tenha atividades repetitivas, né? Obviamente, para que aquele robô execute a tarefa, né? E que você consiga minimamente mapear os processos. Tá? Nós não recomendamos começar uma automação se você não tem condições de mapear um processo. Isso é importante que o cliente faça a 4 mãos com quem vai implantar essa tecnologia de automação. Obrigado, Fábio. Obrigado, você. Marco, por favor, agora a tela é tua. Vamos lá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Só um minutinho que deu um probleminha aqui para compartilhar a tela do Marco. Vamos lá. Agora foi, tela compartilhada, todos conseguem ver já, tá ok? Legal, pessoal, vamos lá. A ideia aqui, falar um pouquinho sobre como funciona a ferramenta. Deixa eu só alterar aqui a configuração do Zoom. Então, vamos começar aqui primeiro pela parte do estúdio, né? Vamos começar pela parte da onde a gente monta o processo. O Diego falou bastante aí sobre o que é legal a gente fazer, aonde se aplica um RPA, como dá para utilizar um RPA. Então, agora aqui a ideia é a gente passar um pouquinho como que se faz um RPA, como que a gente consegue fazer uma automação, né, e colocar ela para funcionar. O que a gente vai estar fazendo aqui, nessa automação especificamente, é uma consulta de um CNPJ no site da Receita Federal. Uma atividade comum, né, que várias empresas precisam fazer, e tem uma pessoa lá que fica olhando. Então, vamos ver como que isso seria, né? Como que eu faria um RPA fazer exatamente essa atividade, como que seria isso na prática, né? Então, aqui no estúdio, né, a gente vai colocar a lista de atividades que a gente tem, né, para ser feita, como se fosse ensinando uma pessoa. O robô nada mais é do que
um colaborador que está lá. Então, a pessoa está chegando agora na empresa, a gente vai ensinar. Então, como que você vai fazer? Primeira atividade, vai abrir o site da Receita. Quando eu clico na atividade, eu tenho toda a configuração aqui já disponível para mim. Então, o que eu vou fazer aqui? Né? Vou colocar a configuração de qual que é o site que eu desejo abrir. Então, aqui o site da Receita direto, para eu poder fazer essa consulta. Então, posso abrir até aqui no meu navegador, esse site aqui que está configurado. Né? Então, esse é o site que a gente vai estar fazendo a busca. Legal. Falei para o robô, primeiramente, ele fazer essa abertura do site. Depois, eu vou abrir uma tela aqui e vou perguntar, qual que é o CNPJ que você deseja consultar? Né? Quem que é essa empresa que você vai colocar? Por padrão, a gente já colocou aqui o CNPJ da própria bot, só para simplificar, né? Ele já vai trazer como sugestão direto e permite que você faça alteração em qualquer momento. Depois a gente falou, aguarda carregar a página do site da Receita, né? Até que ele fique 100% carregado. Depois disso, a gente vai clicar no campo de CNPJ. Então, a gente vai pegar a informação aqui do campo que está o CNPJ, olhando aqui na tela, né, eu tenho esse campo aqui onde está o CNPJ, e eu vou pedir para o robô clicar ali já diretamente. Então, já pego, estou colocando aqui, né, um seletor, que é uma informação para quem conhece de HTML, já vai saber isso aqui de imediato, né, o ID CNPJ. E para quem não conhece, a gente pode vir aqui com o botão direito do mouse, pode dar um inspecionar. Ele já vai trazer toda a informação aqui para a gente na tela. Eu venho aqui com o botão direito de novo, copiar seletor. Ele já vai trazer automaticamente para mim o seletor #CNPJ. Então, bem fácil, não precisa nem ter conhecimento técnico de HTML para fazer. Depois disso, o que eu vou fazer o que eu vou pedir para o robô? Você já clicou naquele campo ali do CNPJ. Agora digita qual foi o CNPJ que você pegou ali dentro daquela consulta que você fez. E eu estou pedindo para ele digitar exatamente aquela informação que veio. Logo na sequência, a gente vai entrar na parte do CAPTCHA, né, para poder passar ali no site da Receita. A gente tem um HCAPTCHA aqui no cantinho, então a gente vai clicar no Não Sou um Robô e pedir para ele fazer a resolução desse CAPTCHA e seguir. E no final, a gente vai clicar no botão para seguir, né, que é exatamente esse botão consultar aqui embaixo. Então, com alguns poucos passos, a gente já consegue fazer uma automação completa da busca no site da Receita. Né? Então, toda essa informação a gente já consegue buscar ali uma automação já pronta para a consulta. O que eu preciso fazer? Eu preciso salvar aqui, né? Clico no salvar, vou baixar essa automação para dentro do meu robô. E da mesma forma que a gente está utilizando aqui automações, né, de Chrome, Prompt, eu tenho outras opções aqui que a gente pode estar utilizando, né? Então, automações utilizando o Excel, né? Poderia pegar essa informação direto de um Excel, colocar um abrir de Excel aqui, por exemplo, né? Então, posso alterar meu fluxo rapidamente aqui e vou falar, o início dele começa com o Excel sendo aberto e já coloco aqui no fluxo, ao invés de fazer essa leitura. Então, primeiro eu carrego os dados do Excel e depois eu vou fazer todas essas consultas. Tudo isso, a gente consegue fazer alterações aqui nesse script de automação de uma forma muito simples, né? E rápida. Legal, tenho isso agora para dentro do meu robô, tenho essa informação. Como que a gente faz para esse robô funcionar? Né? Então, a gente vai começar agora a olhar para o lado do console. Quando eu acesso o meu console aqui, eu já caio direto numa parte de dashboards, com todas as informações. Então, quais foram os processos executados hoje, nos últimos 7 dias, quantos tempos eu tenho acumulado, e por aí vai.
Marco, Vamos lá. desculpa te interromper. Pessoal, alguém pode responder aqui no Q&A, por gentileza? Se vocês estão visualizando a tela do Marco? Do Marco, né? O problema não é a tela, é o... Por favor. Tá, muito obrigado. Pode continuar, Marco. Tá Obrigado. tudo certo? Obrigado. Beleza, então. Vamos lá. Então, seguindo aqui, pessoal, tem toda essa parte de dashboard e depois a gente tem toda a parte, né, de execuções, das execuções aqui, já que o robô ele está fazendo, né? Então, todas as execuções, tudo aquilo que a gente dispara, a gente consegue ver aqui se teve sucesso, se teve falha, qual é aquela atividade, né, que está sendo feita. Então, por exemplo, vamos pegar esse processo aqui, né? Se eu abrir ele, eu consigo ver todas as informações que ele vai gerando aqui para a gente, do que a gente insere no robô para ele reportar para acompanhamento. Então, eu consigo saber se ele passou uma determinada etapa, consigo coletar informações, dizer até onde ele chegou, né? Tudo isso dentro dessa configuração. Depois também posso vir aqui e pedir, né? Então, no caso aqui, eu tenho esse robô que está aqui ativo na minha máquina no momento, e eu posso pedir para ele fazer a execução, né? E começar a executar esse processo que a gente acabou de criar. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui em ações desse robô. Deixa eu só atualizar aqui. Minha sessão expirou. Então, vou executar esse script, que é o consulta CNPJ, e vou pedir para executar. Automaticamente, ele já vai disparar na minha máquina essa execução. A partir de agora, é o robô que está operando essa automação. Então, ele abriu o site da Receita, me perguntou aqui, é esse CNPJ? Eu vou confirmar que é esse sim, ok. O robô segue novamente a execução dele, digitou o CNPJ, e nesse momento ele vai começar a fazer toda a quebra do CAPTCHA. Ele vai garantir que esse HCAPTCHA está sendo quebrado automaticamente, né, para que a gente possa fazer a consulta. Isso leva algum tempo, né, porque tem toda a resolução do HCAPTCHA acontecendo nesse momento de forma automatizada aqui no robô. E assim que ele finaliza essa quebra, né, ele consegue resolver a solução do HCAPTCHA, ele já vai clicar ali no consultar automaticamente e pegar essa informação da ficha, né, do CNPJ. Já resolveu e ele já me traz aqui essa automação. Poderia seguir com esse processo, coletando dados, levando de volta para uma planilha Excel, levando para um sistema para fazer saneamento de dados, né? E por aí vai. São várias as ideias que a gente pode colocar com essa automação. Então, aqui a gente fez rapidamente, com pouquíssimos passos, né? Aqui que a gente tem, uma automação muito simples, muito pequena, já uma atividade que deixa de ser necessária ter uma pessoa realizando e pode ser totalmente automatizada. E a última etapa aqui, a última funcionalidade que a gente pode colocar são agendamentos, né? Então, a gente pode controlar diretamente aqui pelo site quais são os agendamentos, de quanto em quanto tempo eu quero que o robô inicie automaticamente e faça toda a execução sem depender de nenhum ser humano fazendo essa atividade. Então, assim, de uma forma muito simples, né, acho que deu para demonstrar que não é nada complexo, né, é uma atividade muito rápida que a gente consegue fazer uma automação ali dentro, utilizando o RPA, né, sem grandes conhecimentos técnicos atrelados aí para essa funcionalidade. Deixo aberto aí para vocês para perguntas, dúvidas.
tem uma pergunta aqui, na verdade, que era a continuação da pergunta para o Diego. Ok. Aquela primeira pergunta que eu fiz, que fizeram, enfim, que foi que um RPA pode ser aplicado em qualquer empresa ou precisa ter algum pré-requisito? Aí nós temos a segunda pergunta, que indo na mesma linha da pergunta anterior, se há necessidade de se ter um ERP para implementar o Marvin. Perfeito, excelente pergunta. Não é necessário ter um RP, tá? O Marvin ele consegue automatizar qualquer tipo de atividade. O que a gente costuma dizer, né? Como a gente está falando de um robô que ele simula um ser humano utilizando o computador, qualquer atividade feita por um ser humano em uma máquina, a gente consegue emular e colocar o Marvin para fazer. Seja num RP, seja num site, como a gente colocou aqui da Receita, manipulando um Excel, pegando dados de um BI, levando para montando um e-mail, disparando automaticamente, né? São várias atividades. O que a gente costuma dizer para simplificar é toda atividade feita em cima por um usuário utilizando um computador, né? É possível de ser emulada utilizando uma solução de RPA, no caso o Marvin aqui. Temos alguma outra Mais uma pergunta? Temos uma pergunta aqui do Marcelo Correia. Muito obrigado, Marcelo. Existe RPA já criado para buscar NFS nos sites das prefeituras e de quais cidades? Existe, Marcelo. A gente tem algumas cidades já prontas, né, como Campinas, São Paulo, Piscaba, Florianópolis. A gente tem por volta aí de 600 prefeituras que a gente já tem essa tecnologia pronta, tá? E, eventualmente, se você precisar de alguma prefeitura que a gente não atenda ainda, via de regra, é super rápido tu desenvolver aí um RPA para poder coletar essas notas fiscais, tá? Ótimo. Renato Castilho. Obrigado, Renato. Existe um ambiente para verificar os processos com erro? Certo, contigo, né? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela novamente aqui com vocês. Sim, Castilho, é possível, sim. Tá? A gente pode abrir aqui dentro de execuções, tá? Então, no caso aqui, tem um erro que eu deixei forçado para ele dar, que é exatamente esse aqui, ó. Esse cron test. É uma atividade que está programada para executar a cada hora par, né? Só que é um processo que hoje ele não está funcionando propositalmente. Então, eu consigo ver aqui direto da lista de execuções, eu consigo visualizar que ele já tem uma falha, né? Então, ele fica aqui em vermelho para mim, e eu consigo abrir aqui nos detalhes para visualizar exatamente o que está acontecendo, tá? Então, no caso aqui, um erro forçado, falando que o script ele não está disponível, tá? Essa automação ela não está disponível. Mas a gente consegue fazer isso, e aqui também você pode buscar todos os processos que estão com falha. Então, você pode fazer uma busca rápida, ele só vai te trazer qual foi o processo, em que máquina ele está com falha e qual foi a data-hora em que isso aconteceu. Então, fica bastante fácil e rápido buscar essas informações diretamente no console. Maravilha. Quem quiser, mande mais perguntas, por favor. E também, quem tiver perguntas, podem enviar e-mail, tanto para o Diego quanto para o Marco. Mas vamos ver se teremos mais algumas. É legal comentar agora sobre o sorteio, Fábio. Pessoal, sobre o sorteio, como o Zoom ele só estará gerando a relação de participantes assim que encerrarmos a gravação, a participação de todos, e aí o que nós faremos? Nós faremos o sorteio pelo sorteador, efetuaremos uma gravação, e aí a gente encaminha para todos que participaram, para verem
quem foi o Felizardo, quem foi o ganhador. Deixa eu ver se temos mais... Temos mais duas perguntas. Primeiro, consigo segmentar os acessos através de perfis? Eu consigo cadastrar perfis? E a outra pergunta, qual o tempo médio para implantar um processo básico de integração de NFS ou automações bancárias? Vamos lá. Bom, com relação aos perfis, tá? É possível, sim, ter mais de um perfil. Você pode segmentar isso, né, em vários perfis de acesso. Então, você pode ter um perfil, uma pessoa, né, um usuário que tenha acesso a toda a empresa, um outro acesso que é só para o RH, um outro acesso só para o financeiro, né? E cada um vai ver os robôs que estão atribuídos ao seu perfil, né? Então, o RH só veria o robô de RH e os processos executados pelo robô de RH. Idem para o financeiro, que estaria vendo essa informação do robô do financeiro e os processos do financeiro, e poderia ter uma área de tecnologia, de gestão dos robôs, por exemplo, que teria uma visão 360 de todos os robôs, né, e todos os processos. O usuário ali teria uma segmentação só daquilo, dos robôs e processos que aqueles robôs estão visualizando, tá? Então, isso é possível e de ser colocado dentro da ferramenta sem nenhum problema. Com relação à segunda pergunta, né, um processo básico de integração de notas fiscais ou automações bancárias. Olha, os processos, a gente precisa entender um pouquinho se ele tem algum detalhe ou não, mas geralmente vamos pegar uma informação de conciliação bancária, a gente vai acessar um banco ou pegar uma planilha Excel, tá? Vou tentar descrever aqui um pouco do que seria esse processo. Vou pegar uma informação de quais são, do extrato bancário, por exemplo, vou acessar o sistema e vou ver ali os itens que eu tenho que conciliar. O que varia muito, né? É exatamente a quantidade de passos que um ser humano ele vai dar, né? Quanto mais passos o ser humano der dentro do sistema, um pouco maior será esse processo de automação, né? Ele vai ficar um pouco mais extenso ou mais curto. Pensando em processos que a gente já pegou, tivemos processos muito simples, né, com pouca interação de tela, conseguindo chegar na informação de conciliação muito rapidamente, que a gente consegue fazer em 4, 5 dias, já está liberando para uma validação de usuário. Existem sistemas em que você chegar até a informação é um pouco mais complicado. Então, a gente vai precisar gastar um pouquinho mais de tempo, da mesma forma como o usuário também gastaria mais tempo, né, chegando até essa informação, nós também gastaríamos um pouco mais de tempo ensinando o robô, tá? Mas nós temos cases aí de conseguir fazer um processo de integração, baixando informação de banco, pegando os dados de nota fiscal ali, fazendo uma conciliação muito rapidamente, na casa de 4 dias aproximadamente, liberando para homologação. Ele também perguntou sobre prefeituras, notas fiscais de serviço, né? Acho que o raciocínio é mais ou menos o mesmo, né? Primeiro, a gente precisa validar se a gente tem aquela prefeitura, né? E segundo, em qual RP a gente vai imputar essa informação e quais os passos que a gente vai efetivamente seguir dentro ali do RP que você vai imputar esses dados, tá? A partir da premissa que a gente já tem essa prefeitura integrada, não vai ter nenhum esforço adicional, isso varia de 1 a 2 semanas, já aí colocando os testes junto com o usuário final, tá? Varia, primeiro ponto é entender o processo, então às vezes demora um pouquinho mais ali para entender qual o processo que você vai fazer com essa nota fiscal de serviço, né? O que você vai querer checar, inclusive, antes de imputar isso no RP, mas, em linhas gerais, de 1 a 2 semanas a gente consegue implantar, né? E, obviamente, depois as demais prefeituras acabam sendo muito mais rápidas de implantarem, porque a gente já vai ter ali o RP com os passos, né, simulados pelo robô pronto, e basicamente aí é só trocar qual prefeitura ele vai buscar. Maravilha. Bom,
Por enquanto, não temos mais perguntas. Eu quero agradecer a presença de todos, principalmente a participação. Essas perguntas são muito importantes. E eu agradeço ao Diego e ao Marco. E agora é com vocês. E muito obrigado, pessoal. Pessoal, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui o webinar, mas queria agradecer muito a participação de vocês, a interação de vocês aí com as perguntas. Se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para me contactar o Marco. A gente está sempre à disposição para tirar dúvidas, entender um pouquinho mais de como funciona a automação. Fica à vontade para entrar em contato com a gente. Muito obrigado, pessoal. Estamos aí à disposição. Qualquer dúvida, conte com a gente aí para ajudar. Um abraço. Obrigado, pessoal.